Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de desenhos. No vídeo de hoje a gente vai terminar de pintar e cobrir essa ovelhinha aqui que a gente desenhou no vídeo anterior. Se você não assistiu, vai estar aí embaixo na descrição para você assistir e fazer essa ovelhinha aqui junto comigo. Então vamos lá começar aqui. A gente vai começar cobrindo a nossa ovelhinha para depois a gente pintar. Para fazer a linha arte da ovelhinha, eu estou utilizando uma caneta normal de escrever. É uma caneta normal que a gente usa para escrever na escola, então eu costumo sempre cobrir com essas canetas aqui. E é só passar 2 vezes a caneta, ó, que fica a linha arte bem forte e bem legal. Se você passar uma vez, às vezes ficar algumas faísquinhas, porque às vezes ela deixa, é só você passar mais outra vez e ir consertando. Você pode deixar a linha arte mais grossa se você quiser. É só você passar mais vezes, engrossando mais o traço. E também você pode deixar ela mais fininha em alguns lugares, como eu tô fazendo aqui, ó. Ali daquele lado eu deixei a linha arte um pouquinho mais grossa, ó. E aqui desse lado eu vou deixar ela um pouquinho mais fininha. Então eu vou passar só uma camada da caneta, ó. E aí eu vou contornar toda a nossa ovelhinha fazendo esse processo. Eu vou passando a caneta bem devagarzinho, que é para não borrar. E sempre tirando minha mão ali do espaço onde eu tô passando a caneta, que é para não acabar borrando o desenho. Agora aqui eu vou cobrir a carinha da ovelhinha, ó. Então eu vou passando deste lado aqui primeiro, do esquerdo. E depois eu venho passando mais uma camada da caneta, que é para ficar um pouquinho mais forte. Aí depois eu venho, ó, antes de fazer o outro lado do rosto da ovelhinha, eu vou cobrir os olhos, que é para não acabar borrando depois. Eu pintei logo aqui o olho dela de preto porque eu não quero utilizar o lápis preto. Mas, se caso você não quiser cobrir com a caneta, você pode cobrir com lápis de cor preto, que fica legal também. Mas aqui eu resolvi fazer logo aí a contornação do olho dela com a caneta mesmo. Então, eu vou cobrir esse outro olho aqui, fazendo o mesmo procedimento. Eu faço a contornação do olho da ovelhinha, esse espaço aqui, ó, eu pinto todo de preto. E sempre deixando minha mão um pouquinho mais para baixo, que é para não acabar batendo ali no olho e borrar, porque como eu coloquei muito excesso de caneta ali, de tinta da caneta, né? Aí se eu colocar minha mão em cima, pode acabar borrando e estragando o desenho. Então você tenta colocar a sua mão um pouquinho mais para baixo do traço que você fez. Ou então tenta não bater ali no local, porque se bater pode ser que borre. Aí vai acabar estragando o desenho de vocês. Aqui, ó, nessa parte do rosto da ovelhinha, eu vou fazer uma linha arte um pouquinho mais fina aqui nesse ladinho de baixo. Vou cobrir o ursinho dela aqui, ó. Eu não agilizei o processo de eu cobrir na ovelhinha, porque eu quero que vocês vejam passo a passo para vocês conseguirem fazer em casa. E também fica melhor de vocês acompanharem aí o processo do desenho. Então, agora aqui eu vou cobrir o corpinho da ovelha. Só terminar aqui essa parte do rosto dela, que eu acabei me esquecendo. Pronto, agora vamos continuar aqui cobrindo o corpinho da nossa ovelha, ó. Eu venho contornando o mesmo traço que eu fiz com lápis, ó. Só engrossando algumas partes que eu acho que são necessárias. E deixando em algumas áreas a linha arte um pouquinho mais fina, porque eu acho que fica mais legal e dá um charme na linha arte. Então, eu faço isso às vezes. Então, eu vou, ó, sempre passando a caneta por cima do lápis, até cobrir todo o corpinho da ovelha. Para finalizar a linha arte e a gente começar a pintar, eu vou cobrir aqui os pezinhos da ovelha.
Então, eu vou passando a caneta aí, ó, por todo esse espaço em que tá o lápis. E eu vou aproveitar que eu tô com a caneta preta e já vou pintar aqui o casquinho da pata dela, ó. Vou passar aqui e vou pintar de preto, ó. Eu vou pegando a caneta de cima e trazendo ela pra baixo, ó. Fazendo esse movimento para não ficar a marcação da caneta. Fica mais legal a pintura quando você faz assim. Porque pintar de caneta é um pouquinho mais difícil. Então, você pode utilizar o lápis de cor preto, que eu acho que fica mais fácil para vocês. Mas aqui eu vou fazer de caneta mesmo, porque eu achei que ficou legal. Mas, para facilitar para vocês, é bom que vocês façam com lápis de cor, que eu acho que fica mais fácil e não corre risco de vocês também borrar o desenho de vocês. Agora eu vou cobrir essas outras perninhas dela, que tá desse outro lado aqui. E vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz com a caneta. Fazer um pequeno traçozinho aqui e vou vir pintando, trazendo sempre a caneta de cima para baixo, até cobrir todo esse espacinho aí desse quadrado de preto. Sempre pegando a caneta de cima, vindo para baixo. Eu vou fazendo isso até completar esse quadradozinho aqui todo, ó. Sempre trazendo a caneta no mesmo movimento, que é para não ficar falhas nem muitas marcações. Porque com caneta, às vezes fica algumas falhinhas quando a gente quer pintar com ela. Pronto, pessoal, acabei de pintar e eu achei que ficou legal assim, pintadinho de caneta. Mas para facilitar para vocês, vocês podem estar pintando aí com um lápis de cor preto mesmo. Agora eu vou pegar esse lápis rosa aqui da Faber-Castell e eu vou fazer duas bolinhas com ele aqui no rostinho da ovelhinha, ó. Um deste lado e um do outro. Você faz sua bolinha oval. Isso aqui é de sua preferência, você não precisa fazer se você não quiser. Aí aqui eu vou pegar ele e vou pintar também o focinho da ovelhinha. E só vou deixar um espacinho ali no finalzinho, na pontinha do narizinho dela, em branco, que é para ser o brilho do nariz da ovelhinha. Agora eu vou vir com lápis vermelho e vou passar apenas nessa bordinha aqui perto da linha arte. Só para deixar um pouquinho mais forte essa cor. Agora eu vou pegar o lápis cinzas. Esse lápis cinza aqui que eu estou utilizando é da Multicolor. Então eu vou vir passando ele bem de leve por todo o rosto da ovelhinha. Vou começar daqui de cima, indo lá para baixo do rosto dela. Eu vou passar ele bem fraquinho mesmo, só para dar uma corzinha aí legal no rosto da ovelhinha. A ovelhinha que eu quero é uma ovelhinha branca, então eu quero a pele dela um pouquinho mais acinzentada, então por isso que eu tô colocando cinza. Mas se sua ovelhinha for de outra cor, você pode mudar a cor do cabelinho dela ali, do pelo dela. Você pode colocar bege, rosa ou cinza, todas as cores você pode utilizar. E aí você também vai ter que mudar a cor da pele dela, né? Então vai de sua preferência. Então aqui, ó, nessas áreazinhas de baixo aqui do cabelo dela, eu vou escurecer um pouquinho mais o cinza. Então eu vou colocar ele com mais força, ó. Tá vendo como eu tava pegando leve com o cinza, ó? Nessa área aqui ficou mais escura, onde eu tô colocando aí mais sombra. E nessa área aqui do rosto, de baixo, tá bem mais clarinho. Porque eu não tô colocando muita força no lápis, ó. Tô passando o lápis bem de levezinho, que é pra ficar um pouquinho mais claro esse cinza, ó. Então, eu vou passando cinza até preencher todo o rosto da ovelhinha. Eu vou escurecer essa área aqui um pouquinho mais, ó, que é onde tem sombra por conta do cabelo dela ali que tá em cima. Então, aqui eu vou colocar esse cinza um pouquinho mais forte. Agora, vamos colorir a orelhinha aqui da ovelhinha. Nessa área de baixo, a gente vai passar o cinza mais forte. Já nessa área de cima, a gente vai passar o cinza bem mais fraquinho, igual a gente fez ali no meio do rosto da ovelhinha. Aqui embaixo, ó, nós passa bem forte o cinza. E lá em cima a gente passa mais clarinho, ó. Agora eu vou vir com cinza e vou passar ele aqui nas patinhas da ovelhinha. Então eu vou passar ele bem de leve, igual eu fiz no rosto ali da ovelhinha.
Aqui embaixo, ó, do pelinho da ovelha, tem um pouco mais de escuridade por conta que tem ali o pelinho dela em cima. Então, a gente vai escurecer um pouquinho mais esse lápis cinza. Então, aqui a gente vai colocar um pouquinho mais de força no lápis, que é pra ficar um pouquinho mais escurado naquela área, tá vendo? Então, vai ficar bem assim. Agora, eu vou pegar o lápis cinza e agora eu vou fazer uma contornação aqui, ó. Vou fazer essa contornação bem levezinha, aí eu vou vir passando o cinza mais leve do que todas as vezes que eu passei ali no rosto da ovelhinha, que é pra fazer a contornação do pelo dela, pra ficar mais legal. Então, eu vou fazendo essas contornações em alguns lugares, ó. Vou fazer aqui deste lado e também vou fazer aqui deste outro lado, ó. Eu faço uma marcaçãozinha pra mim saber onde é que eu vou passar o lápis cinza, pra mim não se perder. Depois venho passando ele bem de leve, sem botar nenhuma força. E vou passando ao redor do pelinho da ovelhinha. Vocês podem ver que dá um efeito mais legal, ó. E fica bem mais bonitinho. Agora aqui em cima eu vou fazer do mesmo jeito, ó. Eu faço a marcação para me saber onde é que eu vou colorir. E aí depois venho passando o lápis cinza. Aí eu vou vir passando o lápis cinza também aqui nessa área de cima, ó. Sempre colocando o lápis bem de leve, que é pra não ficar uma cor muito forte, ó. Vou passar deste outro lado aqui também, fazendo essa contornação deste lado aqui. Pra finalizar, eu vou passar esse lápis cinza aqui em cima, ó. Tipo, fazendo uma contornação nessa nuvenzinha aí em cima da cabecinha da ovelha. Agora, para tirar esses pontinhos brancos que ficou aí na pintura, como a gente tava passando lápis bem de leve, aí fica alguns pontinhos, né? Porque a gente não tava colocando toda a cor do lápis. Então, eu vou vir com lápis branco. O lápis branco que eu tô utilizando é da Multicolor. E eu vou vir passando ele por cima da pintura, fazendo movimentos circulares. E aí, esses pontinhos brancos que tem, eles vai saindo e as cores vão se misturando e vai ficar a pintura bem mais bonitinha e legal. Então, eu vou passar em todos os lugares onde eu passei o lápis cinza, eu vou passar o lápis branco, que é para a cor se misturar e esses pontinhos brancos sair. E ela até dá uma reforçada na cor e ela fica mais viva. Então, é bem mais legal quando você passa o lápis branco. Ele tira vários pontinhos brancos, ajuda muito nisso, pessoal. Ah, mas eu não tenho lápis branco. Como é que eu faço para fazer a pintura? Bom, pessoal, sem o lápis branco, dá para fazer também a pintura. Fica legal do mesmo jeito, tá? Então, podem fazer do mesmo jeitinho que eu ensinei para vocês, que dá certo também. Vou terminar de passar o branco aqui nas patinhas da ovelhinha, para finalizar com branco. Bom, pessoal, eu percebi que ali embaixo da cabeça da ovelha deve ter um pouquinho de sombra por conta da cabeça dela ali ser naquele lugar, então tem que ter sombra ali embaixo da cabeça dela. Então eu vou voltar com o lápis cinza e vou fazer ali uma sombra bem levezinha, passando o lápis bem devagar, bem leve como a gente fez das outras vezes que a gente foi passar aí no pelo da ovelhinha. Então eu vou fazer bem leve essa sombra aqui embaixo da cabeça dela, ó, eu venho contornando com o cinza e fazendo essa cor ficar bem clarinha. Terminei de fazer a sombra aqui, pessoal. Agora que eu terminei de fazer toda a sombra ali, perto das orelhas e aqui embaixo, eu vou voltar com o lápis branco e vou passar por cima dessa sombra aí que eu fiz, só para tirar os pontinhos brancos mesmo aí do lápis de cor e para essa cor se misturar mais. E pronto, pessoal, depois disso a nossa ovelhinha vai estar finalizada e foi esse aqui o resultado final. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscreve no canal se não for inscrito. E é isso, tchau, até o próximo vídeo.